Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcowork. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Hoje com Leandro Xavier, em um momento que não estávamos planejando. Estamos aqui com Lucas, Davi, Eli, Breno. Então, em meio ao Meeting Serva, que é o nosso meetup que fazemos todas as semanas aqui no Coworking, a gente decidiu gravar esse podcast. Então, o Leandro Xavier, que é o nosso convidado, um cara que trabalhou na Oi, na Gympass, na Booking, Ponto Criativo, Natalense, Potiguar, veio aqui contar um pouco da sua história, desvendar as Big Techs. O que é trabalhar nas grandes de tecnologia. Então, Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Valeu. Valeu, galera, por também participar aqui do momento. Então, as Big Techs, elas estão aí no momento, né? Elas vivem os últimos 10, 20 anos. E para mim é muito fácil, talvez tranquilo falar, porque eu trabalhei nos últimos 6 anos em empresas de tecnologia, empresas globais de tecnologia, e eu vivi isso por um bom tempo e para mim isso é fantástico. Eu acho que a maioria aqui nasceu depois dos anos 90, né, Bruno? E todo mundo já nasceu, assim, entre aspas, dentro da tecnologia. Então, pra gente é muito fácil utilizar o computador, utilizar o celular, utilizar uma rede social, isso está no nosso DNA. Mas imagina, sei lá, anos atrás, como é que era utilizar computadores gigantes dentro de uma sala, então pegar uma internet que não era tão rápida e compartilhar entre vários computadores e pensar que no futuro essa internet estaria na palma da mão e essas empresas estariam disseminadas aí dentro da sua casa, em qualquer lugar. E as Big Techs são isso, né? Então, o próprio nome já está falando, são as maiores empresas de tecnologia. Hoje no mundo a gente tem o famoso GAFA, que é o Google, Amazon, Facebook e a Apple, e em alguns lugares colocam GAFAM, porque colocam a Microsoft. Só que a Microsoft ela já não é tão anos 90, ela já com a Apple de 70 e pouco, só que a Apple ela tem que ser renovado bastante e acaba que você acha que ela é de 10, 20 anos atrás. Então, assim, as Big Techs elas estão no nosso dia a dia de uma forma muito natural e não é nada novo falar sobre elas. Leandro, uma pergunta assim, como um Potiguar começa a trabalhar nessas grandes empresas? Como é que foi isso? Conta aí um pouco, onde é que você estudou, como é que foi que surgiu essas primeiras oportunidades? Esse é o lado negro de morar em Natal, né? Porque Natal, como vocês sabem, existem poucas empresas grandes aqui, então as oportunidades são bem escassas. E acaba que você tem que saber garimpar bem, você tem que ter uma boa network para você poder saber onde você vai aplicar para uma vaga, se aquela empresa vai te aceitar, porque ela vai te aceitar. E para mim começou um pouco assim, na verdade, porque o meu pai ele é empresário há 30 anos aqui em Natal. Ele tem uma empresa chamada Tags Etiquetas, que é uma empresa do ramo têxtil, uma indústria têxtil. Meu pai é engenheiro têxtil de formação. E eu sempre trabalhei com ele lá. Comecei a trabalhar com ele no 2º ano do ensino médio, na verdade. Então, eu assinei a minha carteira com 16 anos, então foi algo bem bizarro. Trabalhava meio período lá como designer gráfico. Negócio bizarro, fazer logomarca. Fazia etiquetas para colocar nas roupas e tal. Só que eu nunca tive um amor pela empresa, assim. Sempre respeitei muito, afinal eu e meu irmão
Nós somos sustentados por aquela empresa, sempre financeiramente, mas eu nunca tive um tesão pelo negócio, nunca foi algo que eu me identifiquei muito. E aí, eu já estava numa posição bem confortável lá, já era sócio da empresa com meu pai, era responsável pelo mercado exterior, então eu era responsável por toda a compra de matéria-prima de fora e tal, enfim. Só que não tinha aquela paixão, como meu pai tem por ser o fundador da empresa, né? E eu falei, pai, eu preciso dar um passo aqui que a Tags não está dentro do meu desejo futuro. E aí eu saí da empresa do meu pai para ser vendedor de impressora. Eu fui trabalhar num grupo aqui em Natal, chamado Grupo G Trigueiro. É um grupo gigante aqui em Natal. Eles têm várias franquias internas, né? Tem a Maquip, tem a Arquivar e tem outras também no ramo de móveis. E aí eu fui vender impressora da Canon dentro da Maquip, que é uma empresa do Grupo G Trigueiro. Aí pro meu pai foi tipo assim, meu filho, você tá largando, tudo bem que é uma empresa pequena de 30 funcionários, 20 funcionários na época, você vai vender impressora. E aí foi onde entrou aquele choque, assim, falei, caraca, bicho, na empresa do meu pai eu tinha todas as mordomias que eu imaginava, e agora eu tô, assim, borracha no chão, indo visitar, porta em porta, e vender impressora, tem que estudar a licitação, porque os órgãos, assim, é muito difícil, a concorrência é muito grande, e eu não entendia nada do negócio. E aí continuei lá, falei, putz, beleza, porque eu não tinha como sair diretor da empresa do meu pai para um diretor em outra empresa. O mercado não iria me aceitar como diretor naquele momento. Eu era muito novo, eu tinha, sei lá, 20 anos, 22 anos. Então era algo muito bizarro. E aí eu passei um tempo na G Trigueiro e apareceu uma oportunidade na Cielo, que é uma adquirente. Acho que todo mundo conhece a Cielo, é a maior adquirente do Brasil. Do nadador, né? Tá. Isso, do nadador, exatamente. A Cielo ganhou Olimpíadas. E aí eu fui para a Cielo para ser executivo de contas e continuar fazendo o trabalho porta a porta, indo pra rua e tal, ficar sol. Só que já era Cielo, já era uma multinacional. Então eu saí de uma empresa de Natal para uma empresa multinacional com o mesmo cargo, mas foi tipo assim, foi um salto muito grande para mim. Eu falei, putz, rapidamente eu consegui entrar numa multinacional que era o meu desejo naquele momento. E aí passei um tempo na Cielo, foi muito bom, eu era responsável pela Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E aí um grande amigo meu trabalhava numa empresa de tecnologia holandesa que trabalha com hotelaria, que é a Booking.com. E ele falava assim, Leandrinho, a Booking tem teu perfil, cara. Eu acho que você daria bem lá, as pessoas são legais, tá, aparecem com você e tal. E eu falei, putz, beleza. E eu tentei a Booking 6 vezes. Eu fiz 6 processos na Booking. Os processos lá são bem complicados, assim. Eles prezam muito por encontrar aquele profissional que tem exatamente o perfil que a vaga está esperando. Então, é como se eles não querem errar. Então, eles contratam você e não querem te demitir. Eles querem ter certeza que você deu um match com aquela posição. É o Tinder? É tipo isso. Eles são o Tinder Gold Plus do mercado. Os processos são bem, bem complicados lá. E aí, no 6º processo, eu estava inclusive numa reunião com o superintendente do Bradesco em São Paulo, conversando sobre estratégia da Cielo. E aí o meu celular estava virado na mesa, na época eu tinha Facebook, e apareceu uma mensagem do gerente da Booking na época assim, Leandrão, tem como a gente conversar agora? Aí eu lembro que eu olhei assim pro celular e falei, meu Deus, a Booking vai me chamar, o que é que eu faço? Eu tô no meio da reunião, será que é um evento que me deu uma dor de barriga aqui, eu saio? Aí eu falei, pessoal, olha, eu tenho um assunto bem importante para resolver, eu não sabia nem o que era, tem um assunto bem importante para resolver aqui, vou ter que me ausentar um pouco da reunião. Aí eu, dentro do Bradesco, em São Paulo, aí o cara ligou para mim e falou, pô, Leandrão, cara, é o seguinte, apareceu uma vaga aqui, a gente tá te considerando para essa posição e a gente nem abriria um processo, aí você já entraria na vaga. Aí comecei a gritar e o povo do banco assim, o senhor tá bem? Eu falei, não, é só uma urgência aqui familiar. Só tipo um colapso nervoso. Uma urgência familiar. Foi algo muito fantástico. Eu entrei na Booking e aí foi onde as minhas experiências com tecnologia começaram. A experiência de trabalhar numa multinacional mesmo, que vivencia um ambiente global na sua essência. E qual foi o setor da Booking que você trabalhou? Você passou por alguns outros cargos ou ficou só em um setor? Na verdade, no Brasil só tem o Partner Service, né? Que é um ambiente onde a Booking trata com os parceiros.
Então a Booking não é uma agência, por exemplo. Ninguém chega lá pra, olha, eu quero ir pra tal lugar. Não é isso. A Booking ela só trata com os hotéis no Brasil. E qual era o seu cargo na Cielo? Na Cielo eu era executivo de contas. E no Booking eu fui ser account executive, que é a mesma coisa, né? A Booking, por ser global, tem que colocar tudo em inglês. Mas era a mesma função, mesma posição com funções diferentes, eu diria. Porque a Cielo, um executivo de contas, é aquele cara porta a porta, que fica suado o dia inteiro, que escuta muito não na cara. A Booking é outra coisa. Eles te dão uma estrutura fantástica para que você não queira sair do escritório, por exemplo. Então é o que muitas empresas fazem. O Facebook faz isso, a Apple faz isso, o Google faz isso também. Então eu curtia muito o escritório. Putz, bicho, era fantástico. Tinha uma cama lá que a gente chamava de surubão, que era fantástica. Tinha sinuca, totó, um ambiente pra gente ver algum filme se a gente quisesse. Tinha uma cozinha fantástica, a gente podia fazer qualquer coisa. Vizinho daqui, inclusive. Inclusive a gente tá aqui ao lado da Booking. Quem não sabe, a gente tá em Natal. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Brasil. Mais precisamente no Seaway Shop. E aí, beleza. Eu comecei minha carreira na Booking, que foi fantástico. E eu trabalhei 2 anos em Natal como executivo de contas. E aí eu fui convidado, na verdade eu participei de um processo interno para abrir o escritório da Booking em Belo Horizonte. E aí foi outra experiência fantástica, porque eu tinha acabado de casar. Eu casei em setembro e eu comecei a participar do processo em novembro e eu me mudei em janeiro. Então foi assim muito rápido. Tinha, sei lá, 5 meses de casado. Eu tinha acabado de comprar um apartamento aqui que eu morei pouco tempo, porque logo viajei. E aí foi a experiência mais maluca que eu tive na minha vida, porque foi ir para um lugar onde eu não conhecia nada em Belo Horizonte, abrir um escritório de uma das maiores empresas que está no Brasil, então uma responsabilidade gigante, sem conhecer ninguém lá, recém-casada. Então o cenário era muito maluco, assim, falei, putz, bicho, tô entrando na aventura. Minha esposa, como uma excelente companheira, pegou na minha mão e falou, vamos embora. E aí lá em Belo Horizonte, eu trabalhei mais 1 ano e meio na Booking. Foi uma experiência fantástica, como eu disse, porque eu comecei a ver o turismo por outra ótica, porque eu conheci o turismo do Nordeste, mas o turismo do Centro-Oeste e do Sudeste é totalmente diferente. Porque, por exemplo, Belo Horizonte não tem praia, e aqui o que eu vendia era mais praia. Então você fala, putz, o que é que eu vou vender agora para os parceiros? Como é que eu vou convencer a um hoteleiro que ele tem que entrar na Booking? Porque aqui era fácil. Falar, ó, todos os hotéis da beira-mar estão na Booking, se você não tiver, provavelmente o mercado vai te engolir. E lá, o que é que eu ia falar? Então, e aí, qual foi a solução? O que é que de valor da Booking você mostrava para os clientes? Cara, de valor da Booking, eu acho que era a mesma coisa, na verdade. Era que ele tem que se reposicionar no mercado, a Booking é maior e ele tem que estar na plataforma. Mas de valor da cidade, por exemplo, Belo Horizonte é a cidade da América Latina que tem mais bares por metro quadrado. E a Savassi é o bairro que tem mais bar por metro quadrado da América Latina. Então, se você está na Savassi, muitas pessoas do Brasil vão para Savassi só para ver os bares que tem por lá. Se você não está na Booking, a chance desse cara que está indo visitar bar para testar cervejas diferentes, para provar cervejas diferentes e encontrar é baixíssima. Porque a internet ela é isso, a internet é uma loucura, né? É um canibalismo gigante. Se você não tá, você perde. Aí se você tá, a chance de você ganhar, você tem que ter um diferencial muito grande para você ter um posicionamento no mercado. Então, engraçado, em BH o que eu falo para os clientes, ó, a Savassi tá bombando aqui, todos os hotéis estão e você não. E aí tem o outro lado de Minas Gerais, são as cidades históricas, né? Então tem Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Davi conhece lá. Sim. E a hotelaria lá bomba, né? O Parque Inhotim, que é fantástico. Parque Inhotim, pronto. Fato maluco, bizarro, total. Foi quando teve o desastre em Brumadinho. Em Brumadinho. Eu tava lá, tava no escritório, tava eu e mais 2 amigos. E a gente tava assistindo, a TV tava ligada. E aí começou a falar, olha, desabou, não sei o que. Em Brumadinho a gente falou, caramba, não sei o que, vamos ver os hotéis. Cara, a gente saiu ligando, assim, eram, sei lá, 20 hotéis na região. A gente saiu ligando para todos os hotéis, 19 hotéis, perfeitos. Chegou no 20º, o Gustavo estava do meu lado, ligou. E aí o proprietário dele falou assim, olha, era um celular, olha, meu hotel desabou, minha esposa estava lá, meu filho estava lá, eles morreram, os funcionários morreram, tinham 5 hóspedes de vocês lá, eles morreram também.
eu não sei o que fazer, tipo assim, então foi a experiência mais maluca que eu tive dentro da Booking, porque foi na hora de começar a chorar, Gustavo começou a chorar, e aí na hora tinha um gringo chegando pra conhecer o escritório, e o cara não sabia nem o que era Brumadinho, não sabia nada, e a gente chorando ali, não sabia o que fazer, não, vamos conhecer o escritório, porque o escritório da Booking é fantástico, as pessoas querem conhecer, isso é um ponto turístico da cidade, o escritório da Booking. Mas foi um momento assim, eu me emociono muito lembrando, porque foi super pesado, assim, aquela nuvem negra entrou no escritório ali e a gente só sabia chorar, porque foi falar com um cara que tinha acabado de perder filho, esposa, funcionários, negócio que ele cresceu, enfim, super pesado. E aí logo depois disso, da Booking, apareceu uma oportunidade para ser gestor regional no Gympass. Gympass é uma empresa de tecnologia brasileira, o headquarter dela hoje é em Nova York, mas é uma empresa que nasceu na sua essência no Brasil, 3 sócios que estudaram em Harvard e tinham interesse em montar uma startup e abriram o Gympass. Leandro, só um minuto. Antes de você entrar na Gympass, você sair daqui do Natal, né? E chegar até a Booking e tal, você estava num estágio da carreira que muitas vezes uma pessoa de 30, 35 anos queria estar. E você já estava lá muito mais novo, sua evolução foi muito rápida. E aí, voltando para aquela pergunta do início, o que é preciso para um cara daqui de Natal, que é uma cidade menor que as grandes capitais, mas o que é que ele precisa fazer por conta própria? Porque existem coisas que vão acontecendo, né? Tipo o famoso destino, algo assim. Você está no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, enfim. Mas o que é que o natalense, ele pode fazer para a sua parte, digamos assim, para chegar onde você estava lá? Cara, pode até soar um pouco arrogante falar isso, mas o que é que as pessoas podem fazer para ter um crescimento muito rápido de carreira? Cara, vou dar um exemplo aqui, só deixar o... Também, eu acredito também, tá? É uma questão, tipo, de alguém olhar pra você e dizer um sim, cara, muitas vezes. Muitas vezes é isso. Não só, né? Não mantém. Não pode chegar, mas não mantém. Mas, por exemplo, você... algo que eu acho que é normal, que eu acho que todo mundo faria. Deixar o LinkedIn atualizado, ter contatos, produzir algo no LinkedIn. Cara, eu sou... Engraçado, porque eu sou rato de LinkedIn. O LinkedIn hoje é a rede social que eu utilizo. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada. Eu só tenho LinkedIn. E eu utilizo o LinkedIn como se fosse um WhatsApp. Eu converso com as pessoas por lá direto. Tenho amigos de fora que eu não vou falar, me dá teu número. Eu falo pelo LinkedIn porque eu utilizo como uma ferramenta de troca. E só terminando o que o Davi falou, na época que eu estava para entrar na Booking, cara, eu escrevia no LinkedIn quase todos os dias. Então eu tenho vários artigos que eu escrevi em português e inglês para mostrar que eu não sou bom no inglês. E alguns? Não comenta não, porque eu tenho vergonha. Vou comentar, sem próximo. E tipo assim, eu acho que o LinkedIn é uma excelente ferramenta. O LinkedIn é onde as maiores empresas estão recrutando. Então o GAFA, por exemplo, tá lá, o Google tá lá, o Amazon tá lá, o Facebook tá lá, a Apple tá lá, eles estão enxergando os profissionais por lá. Aqui em Natal a gente tem algumas desvantagens, né? Como eu falei, primeiro, por ser Nordeste, segundo, por ser Rio Grande do Norte, e terceiro, por ser Natal, que é uma cidade muito pequena. Uma vila, né? É uma vila. Mas tem um ponto aí que é interessante. Eu não sou um cara que tô procurando por emprego, e nem produzo muito conteúdo no LinkedIn. Mas lá diz que eu trabalho no C-Hub, eu sou fundador, e a galera vê o que eu trabalho fazendo nas redes sociais. Esses meetups, podcast, as empresas que a gente está interagindo. Então, a gente tem Oi aqui perto, a gente tem Book, tem Rappi, tem a Conta, que é uma startup da Noruega. Então, mesmo que você não produza nem tanto conteúdo, mas você está lá ativo no LinkedIn, as empresas vão procurar. Toda semana vem 3 empresas e vem conversar com a gente. E você mesmo, acho que você acabou de recrutar 18 pessoas e fora o cara do Uber lá... Sim. Acho que boa parte foi pelo LinkedIn, né? Sim, e também assim, puxando um saco aí já para as comunidades, né? Os coworkings, assim. Eu acho que o coworking é uma excelente ferramenta de network, né? Porque você vai para um espaço para você trabalhar, um espaço que é, entre aspas, um espaço coletivo. Aí você está trabalhando aqui, pode ter um cara do teu lado aí que trabalha pro Google, velho. Que tá aqui em Natal, que vai passar um mês aqui e tá utilizando esse espaço para trabalhar.
E aí você começa a conversar com o cara, você fica um amigo do seu cara. O cara vai lembrar de você daqui a 2 anos quando abrir uma vaga com o seu perfil. Leandrão, bicho, abriu uma vaga. E comigo foi assim. Engraçado. A pessoa que me contratou pra Booking foi a mesma recrutadora que me contratou pro Gympass. Por quê? Porque ela lembrou de mim. Ela sabia como era meu trabalho. Ela sabia como é que foi meu processo. Ela sabia que eu acreditei na Booking indo pra Belo Horizonte e renunciando toda a minha vida, meu recém-casamento pra ir pra lá. E aí, saindo do Gympass, eu entro na Oio, que é uma rede hoteleira. E, por mais engraçado ainda, a pessoa que me recrutou pra Booking e pro Gympass foi a mesma pessoa que me recrutou pra Oio. Então, o que eu quero dizer é que relacionamento é tudo. Eu queria falar que eu vi um artigo teu essa semana, talvez bem inicial, 2017, ali, você falando um pouco do início da tua carreira na empresa do teu pai. E foi muito legal porque, diante de toda aquela situação já consolidada pelo teu pai, que foi quem começou o negócio, você inovou. Você falou um exemplo que estava tentando alcançar o mercado do Sul, o Rio Grande do Sul, e analisando os custos, não valeria a pena ir até lá e tal. Você começou a usar a estratégia do e-commerce, né? Exatamente. Queria saber o seguinte, o que mudou no e-commerce desse período para cá? Assim, lógico que melhorou muita coisa, mas a nível de Rio Grande do Norte, essa mudança foi exponencial ou ainda está muito tímida no nosso mercado aqui? Eu vou só pincelar um pouco o que você falou para ficar mais tranquilo de se entender. Meu pai, assim, a grosso modo, ele vende etiqueta para roupa. Meu pai tem essa empresa há muitos anos, empresa em Natal, empresa que, por sua essência, vai vender para quem está em Natal ou quem está aqui em Recife, João Pessoa e tal. Só que quando eu entrei na empresa, eu vi que meu pai já era muito bom vendendo para quem estava perto. E eu falei, eu preciso colocar algum diferencial na empresa. E o que é que eu tinha na mão? A internet. Meu pai era um cara que não utilizava a internet para venda, ele utilizava a internet para consumo ou para pesquisa profissional, saber como é que podia mudar um produto, onde é que podia comprar material. Aí o que eu fiz foi simples. Eu lembro que na época eu fiz um site pela plataforma dos Correios, que isso tinha antigamente. Dentro dos Correios você podia criar um marketplace. Negócio bizarro, assim. Eu pensei que eu era velho, né? Devia ser primoroso. Eu tinha 16 anos, 17 anos, 11 anos atrás. Mas era o que tinha pra fazer mesmo. Tipo assim, eu lembro que eu tive que ir nos Correios para entender como é que era o marketplace. A gente abriu isso. E aí meu pai, assim, teve um susto. Foi onde ele dobrou o quadro de funcionários, porque o maior público dele começou a ser Sul-Sudeste. E o Nordeste ele esqueceu. Até hoje, o Nordeste é onde meu pai menos vende. Meu pai vende mais pro Sul-Sudeste. Por quê? Porque imagina um cara lá em São Paulo. É o melhor exemplo que eu posso dar. Um cara lá em São Paulo. Ele, para comprar uma etiqueta, ele vai ter que ir pro centro de São Paulo. Entre ele ir e voltar algumas vezes para decidir, bicho, ele se estressou. Ele ficou parado no trânsito. Ele gastou muito dinheiro nesse deslocamento e ele não resolveu nada. E aí, com uma simples ligação, uma videoconferência, o atendente do meu pai vai lá, pega o arquivo, monta a etiqueta, manda, o cara aprova, a gente manda, com 15 dias estar com ele. Às vezes é mais rápido do que esse tempo todo de deslocamento de São Paulo. Também, Então eu enxerguei essa oportunidade na época. Talvez hoje funcione ainda, mas putz, foi há 12 anos atrás. Mas tipo assim, na época eu me senti um cara. Eu falei, meu irmão, eu sou o novo dono do Google aqui. Eu vou me aposentar com essa estratégia. Então foi muito bom. Sobre Natal, esse mercado de e-commerce, eu acho que tudo evoluiu, né? Eu acho que hoje em dia eu raramente compro algo fisicamente. Talvez um instrumento musical. Cueca, Mas o cueca eu já comprei online, tá? Comprei nas Americanas. Mas instrumento, às vezes tem aquele cuidado, putz, bicho, eu não vou pedir pra uma transportadora mandar. Até que a gente já comprou e não deu problema nenhum. Mas eu lembro que eu tinha muito... Sobre o instrumento eu tinha um mito. Eu falei, putz, eu não vou comprar online. Putz, eu tô em Natal, o cara tá lá em Blumenau, em Santa Catarina. Ele vai mandar pra mim uma guitarra. Com um dia de viagem, quebrou. Só que eu acho que as coisas evoluíram, entendeu? Eu acho que os marketplaces, eles nos tornam mais preguiçosos, que a gente sai menos de casa, mas eles vieram para otimizar nosso tempo, né? Eu não preciso andar no Leroy, não preciso andar, eu posso comprar na Leroy online. Eu acho que em Natal a gente tem diversos exemplos onde esses marketplaces funcionam.
Uma história legal da Gympass, você poderia falar um pouco do processo de internacionalização da Gympass. Tipo, é um case assim, então quem tá num processo de levar a tua empresa para um outro país tem que aprender como a Gympass fez isso, porque eles fizeram isso de uma forma muito rápida e fantástica. Então... na verdade eu peguei essa transição, eu cheguei e já tinha acontecido. Mas tinha acontecido há pouco tempo e meio que tava o sangue ali fervendo, as pessoas ainda não respiravam isso, né? E processo, como é que foi isso? Você sentiu, mudava muito, era arrumado, não era? Aí é que tá, quando eu entrei no Gympass, foi tipo assim, 2 semanas antes eles falavam, nós somos uma empresa internacional agora. Só que eles eram empresa internacional por nome. Os processos ainda eram muito nacionais, vou dizer a grosso modo. Não ferindo o Brasil, mas... não eram, porque processos globais são totalmente diferentes. A maneira que você se comunica com o funcionário tem que ser a mesma que eu me comunico com um cara lá na China. A maneira que eu te mando, solicito algo por e-mail é um padrão a seguir para quem fala lá no Japão. Então o Gympass ainda estava naquela broderagem brasileira, que é tudo mais fácil, jeitinho brasileiro. Putz, esqueci de mandar um e-mail. Ei, RH, libera aí, cara, foi mal. E não é mais assim, existe processo. Então para mim foi mais fácil, porque eu vim do Booking, assim, pesado em processos, e o Gympass me utilizou muito para colocar esses processos em prática. Então eu peguei, por exemplo, na época eu gerenciei 26 executivos de conta, e eu cuidava de todo o Centro-Oeste e de Minas Gerais. E eu não conhecia nada praticamente do Centro-Oeste, conhecia Brasília e Goiânia. Então, tipo assim, o que o meu diretor na época queria era assim, Leandrão, cara, pega a tua expertise da Booking e aplica aqui. Como é que você vai se comunicar remotamente com 26 executivos sem se desgastar tanto viajando? Como é que você vai cobrar deles os KPIs e os targets sem se desgastar tanto? E às vezes a empresa nacional, cara, é tudo mais fácil. A Cielo, por exemplo, ela é multinacional, mas você resolve tudo ali com o teu regional, com o telefone, às vezes não precisa mandar um e-mail. Empresas globais não, elas têm processos a serem seguidos. Quando eu saí do Gympass, que eles acabaram de virar uma empresa global, que foi para Nova York, eles começaram a entrar no mercado, eu saí justamente nessa curva para ir para a Oio. E aí foi outro choque. Porque a Oio, como todas as que eu passei, é uma startup, só que primeiro é uma startup indiana, então a nossa cultura é totalmente diferente da indiana. Por mais que eu tenha trabalhado numa empresa holandesa, cara, é totalmente diferente. Na Índia, os caras têm... a cultura ocidental, a cultura oriental. Bicho, é totalmente diferente. Por exemplo, se eu tô comendo... se o cara me chama pra comer e eu como e eu não arroto na frente dele, pra ele é um desrespeito. Só que, bicho, eu não tinha noção disso. E às vezes eu ficava assim, o cara esperando, e aí, cara, não sei o que, ele... bicho, tu tem que arrotar. Eu falei, peraí, eu tenho que arrotar na tua frente? E era assim, era todo dia dentro da Oi descobrindo algo novo, entendendo que eles só cumprimentam você com uma mão e com a outra mão eles fazem outra coisa. Então é tipo assim, é muito, muito, muito bizarro a cultura. Isso entra no lado profissional. A maneira que eu queria na época desenvolver targets, às vezes eles não compravam a ideia. Não, isso aí você está forçando demais. E às vezes não era. E outras coisas eles forçavam muito. Então tinha uma cultura meio maluca lá. Por exemplo, esse é um dos melhores exemplos lá que eu tive na Oi. Dentro da cultura e da religião que os indianos vivem, existem as questões dos Dalits, né? Que você vive... eu me esqueci o nome do deus. Castas. São as caixas, só que o Dalit, ele é a sola do pé do deus, né? Ele não é nem o pé, ele é a sola do pé. Tipo assim, ele é a escória. E tinha um desses caras que trabalhava comigo, que o cara era assim, milionário, mas ele era um Dalit. Só que ele era milionário, bicho. Ele não entendia. Eu falei, cara, tu tá no Brasil, tu é milionário, tu compra o que tu quiser aqui. Ele, não, mas eu sou um Dalit. E ele não me chamava sem ser de senhor Leandro. Eu falei, bicho, peraí, pô. Tu é 15 anos mais velho que eu, para de me chamar de senhor, tá ficando feio. Ele, não, senhor Leandro, não posso, não sei o quê. Então, imagina você trabalhar com isso. É um crescimento gigante, assim, porque você está se desenvolvendo contra a cultura, mas ao passo que é um desenvolvimento gigante, é um desafio maior ainda. Porque como é que eu posso prever os próximos passos de uma cultura que eu não vivo, né? E enquanto eu estava na Oio, foi quando eu tive mais relacionamento com as Big Techs mesmo, assim, porque a Booking é uma empresa gigante de tecnologia, a Oi é uma empresa gigante de tecnologia, a Gympass é uma empresa grande que está se tornando algo gigante,
mas ainda não é considerado uma Big Tech. Né? Ainda não é considerado tipo assim, uma referência de tecnologia global. Por quê? Porque o principal da Big Tech é influenciar o mercado e a vida social das pessoas. É isso que o Google faz. O Google é, sei lá, o teu terceiro ou quarto melhor amigo. Quando você tem uma grande dúvida, você vai ao Google. Ninguém abre mais uma pasta para ler um livro. Ninguém vai procurar na biblioteca uma resposta. Você ia falar, Breno? Não, eu ia falar uma coisa... Queria saber uma curiosidade. O e-commerce, ele transcende a cultura dos países, né? E aí você vê essas situações que você passa aí com outras regiões. E eu queria saber, assim, uma coisa até engraçada, assim, tirando isso, assim, outra coisa mais engraçada que você possa ter passado, uma gafe, alguma questão assim, de relacionamento cultural, onde você estava buscando fechar um negócio e acabou cometendo uma gafe, por não conhecer a cultura ali. Cara, eu sou colecionador de gafes. Eu sou extremamente esculhambado com as coisas, então. Mas eu vou contar uma gafe, só que antes eu lembrei de uma coisa. Em 2017 ou 2016, não lembro, eu fui pra Amsterdã, pra um evento da Booking lá que foi acontecer. E eu fui tocar guitarra nesse evento. Fui participar de uma banda que teve lá. Inclusive eu tive que ir 3 dias antes pra participar dos ensaios lá e tal. E aí eu conheci na banda um japonês. Era um tecladista, Tomohiko Minagawa, o nome dele. E aí... o cara ri numa aula, né? Que é incrível. Aí o cara começou assim, Brasil, bunda, cachaça. A gente vai rir do Torrico Midu, não sei das quantas, e o cara vai e manda o bunda, Brasil, aí... Então tá liberado. Tá liberado. Bunda, Brasil, caipirinha. Eu falei, sim, tá, comecei a conversar com o cara, eu virei brother do cara. Só em monossílabas, assim. E aí... eu falei assim pra ele. Falei, Tomo. Não. Ainda bem que não tem vídeo no podcast. O melhor foi. O quê? O melhor foi, a gente tava participando de uma reunião com a banda e ele entendia algumas palavras em português. Deu pra ver, cara. Como toda desgraça. Isso. Aí um amigo meu, André, veio e falou, aí ele falou assim: você tomou rico em inglês, né? Ele falou sim, aí André fez em português. Tomou rico, eu tomo pobre. Aí ele fez, pobre sempre, né? Aí ele fez assim, a gente, pô, bicho, ele gosta mesmo de português e tal. Aí quando eu fui conhecendo mais, ele falou, bicho, eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu já fui pro Brasil várias vezes. O homem tá cachorrado, né? Já vi que ele... O cara é um japonês, olha só, que trabalhou numa churrascaria em Tóquio. Foi onde ele conheceu o Brasil. E ele era mestre de capoeira. Um negócio assim mais mind-blowing que ele era... Cara, japonês mestre capoeira. Aí eu até falei assim, mestre capoeira, bicho, sabe o que é capoeira? Não, meu irmão, mas aqui bicho... no Brasil tem mestre karatê, pô. Só que é mais comum. Só que aí eu falei assim, bicho, você não sabe não. Ele falou, eu não sei, bicho. Ele começou a dar uma de besouro lá e fazer. Eu falei, que é isso? Eu falei, não, bicho, relaxa e tal. Ele é claramente um personagem conceito do Street Fighter que tá engavetado ainda. Tipo isso. Aí, o pior, vamos lá, tecladista japonês, mestre capoeira, DJ, ele é DJ, bom, tecladista, enfim. O foco é bom, viu? Quando eu tava no aeroporto vindo pro Brasil, aí eu fui dar um abraço nele assim e falei, Tomo, cara, vai me visitar no Brasil. Quando você for pro Brasil, você fica na minha casa. Aí ele falou, não posso ficar na casa de ninguém, é desrespeitar, vou ficar no hotel. Eu falei, cara, se você for ao Brasil e não ficar na minha casa, eu vou me sentir desrespeitado. Você vai ficar na minha casa. Beleza, cara. Aí o que acontece? Aí eu soube que ia pra BH. Aí mudei. Quando eu tinha 10 dias de BH, eu recebi um WhatsApp. Ei, comprei as passagens. Aí eu falei, beleza. Aí ele sabia que eu já tinha falado que ia pra Belo Horizonte. Cara, ele comprou a passagem pra 3 dias depois. Quando ou seja, 13 dias de BH, o cara já poderia chegar na minha porta. Oi, Leandro, vou passar 15 dias aqui. Aí eu falei, putz, beleza. Eu falei, Yasmin, pra minha esposa, tem um amigo meu aí, ele vai ficar 15 dias aqui em casa. Ah, beleza, amor. Então, ele é japonês, ele não fala português. Aí ela, você é louco, não sei o que. E esse cara ficou na minha casa. E, bicho, foi uma loucura. Porque eu não tava de férias.
tava trabalhando, minha esposa que andava com ele. Aí minha esposa levou ele pro Mercado Central de BH e ela falou que ele ficou bêbado, assim, na primeira caipirinha, na primeira cachaça que ele tomou. E aí, as mulheres, os comerciantes se aproveitavam, porque ele era gringo, e dava uma cachaça pra ele provar e ele falava: gostei, mas vou no próximo, eu vou provar. Ele falou: isso aprendi com um carioca. Eu falei: realmente só os cariocas que fazem isso. Aí ele começou, bunda. Aí beleza, passou. Eu saí da Booking e esse ano ele foi pra Amsterdã, pra esse mesmo evento tocar. E ele me ligou: olha, bicho, Amsterdã, sem você faz falta, não sei o quê. Tô indo pro Brasil próximo mês. Eu falei: não, vem e tal, não sei o quê. Aí ele veio. Não veio pra Natal porque não deu. Foi ao Rio, a gente não se encontrou. Mas o mais aleatório de tudo, ele foi ao Rio pra gravar um clipe com o Condzilla. Isso. Ele é o novo DJ de Condzilla em um clipe desse de funk que vai sair daqui a uns meses. Assim, o cara é extremamente aleatório, meu. Mas ele é muito bom no que ele faz. Se ele conhecer o Ronaldinho Gaúcho, já Acabou. Não, melhor não, deixa E aí, qualquer dia ele vai pro Paraguai. Nossa. pegar um passaporte. Mas é isso, Bruno. Eu acho que falso, né? eu tenho muitas experiências malucas, assim, de passar vergonha com Essa gringo. foi boa, né? Então, Leandro, eu queria que falasse um pouco do modelo SoftBank. O que é que está acontecendo? Você acha que você gosta desse modelo? Você acha que faz sentido? Você acha que outros fundos de Venture Capital têm que seguir esse modelo? Você viveu isso, então acho que você é uma excelente pessoa para falar um pouco. Cara, falar sobre o SoftBank é muito delicado, né? Porque o SoftBank, ele, último ano, ele passou assim de maior investidor para o maior investidor com mais problemas. Então foi um negócio bem maluco assim, de viver. E eu vivi isso na pele. Por quê? Porque eu trabalhei no Gympass na Oio, duas empresas que foram investidas pelo SoftBank. Né? O SoftBank, hoje eu acho que talvez seja... Não vou falar que é o maior investidor, porque provavelmente deve ter outros, mas é o mais famoso. Tá na mídia, tá na boca do povo, SoftBank. Se você abre o LinkedIn, SoftBank para todos os lados. Você vai no Book, coloca Venture Capital, vai estar o SoftBank. E o SoftBank tem uma maneira de investir muito maluca, né? Que não é certa nem errada, mas é a maneira que o SoftBank trabalha. Então, por exemplo, no Gympass, eu lembro que assim que eu entrei, o SoftBank colocou acho que $100 mil lá. Então, eles colocaram $100 mil, ou $1 milhão, não lembro o que foi, para fazer o negócio rodar. E deu certo. Mas por quê? Porque o Gympass era uma empresa só brasileira ali, com, sei lá, 200 funcionários, que estavam querendo ir para fora. Beleza, deu muito certo, tá dando certo até hoje. Quando eu fui para a Oio, que é uma empresa do mesmo grupo, né, de investimento, e aí foi um choque. Por quê? Porque já foi o contrário, é uma empresa de fora, que veio para o Brasil, que sofreu um investimento de $1 bilhão do SoftBank, é muita grana. Quanto mais grana eles colocam, mais eles vão cobrar. E ainda tem um ponto que foi pós-WeWork, né? Eu acho que isso até... Exatamente, vou chegar nesse ponto. Então, quando eu entrei na Oio, que os caras tinham acabado de injetar muita grana, logo após colocar esse dinheiro, aconteceu a WeWork. E aí todas as empresas do grupo SoftBank começaram a viver um efeito pós-WeWork. O que aconteceu no WeWork? O WeWork é uma das maiores coworkers do mundo, ou então um dos mais conhecidos. E eles tiveram alguns problemas com o CEO de lá, o cara fez algumas promessas de targets, o business model deles não era algo muito real, assim, era um negócio meio da cabeça do cara que inventou lá. E eles começaram a dar errado. Então começou a dar errado, bicho. Não era sustentável, não era escalável, só dava problema. Beleza. Logo em seguida ao WeWork, o maior rombo do SoftBank foi o quê? A Uber. Aí a Uber deu aquele problemaço, teve que fechar na Colômbia, teve vários problemas. Aí depois disso teve problema onde? Na Rappi. A Rappi teve um corte de 6% da operação inteira na América Latina há uns 3 meses atrás. E aí chegou a Oio. Falei, cara, a Oio é empresa indiana, tá no Brasil há 10, 12 meses. Hoje já é quase um mercado tão grande como a Índia, ou seja, o segundo maior mercado da Oio no mundo é o Brasil. Cara, eles colocaram muito dinheiro, as 3 maiores empresas do grupo estão quebrando, isso uma hora ou outra vai chegar aqui. E eu era um dos gestores regionais, então eu fui responsável por abrir todos os escritórios da Oio no Nordeste. Contratei todos os executivos,
participei das negociações com os hotéis, tal. E você falou, você pensou, aconteceu. E aí começaram a acontecer muitos cortes na Oi. Eu como gestor tive que cortar muitas pessoas por uma questão de estratégia do SoftBank. O cara tá 2-3 meses, não vendeu, vai ter que sair. São estratégias de venda, são maneiras de enxergar o mercado que eu não posso falar que é certo ou errado, eu posso falar a partir da minha perspectiva. Eu não concordo muito, porque eu acho que 2-3 meses não é o tempo que o cara vai desenvolver, ainda mais para uma rede hoteleira. Não é tão simples você falar para um hoteleiro que tem aquilo há 20 anos que ele vai ter que mudar de uma hora para outra. Então você convencer aquele cara de que aquele negócio que ele criou do zero é melhor com a minha empresa, que é uma startup que é da Índia, não é tão fácil aqui no Brasil. O brasileiro é muito desconfiado. Então eu sempre pensei que fazer essas demissões era algo muito... eu acabei de tirar esse cara de um trabalho, eu sei de onde ele veio. O cara tinha 10 anos de empresa e eu contratei ele aqui, vendendo para ele que ele ia ter uma carreira, e com 2 meses eu estou demitindo. Então foi algo muito bizarro, assim. Mas é o que eu tô falando, não tem nem certo nem errado, a minha perspectiva. Eu me cobrava muito, falei, cara, eu não posso deixar esse cara ser demitido, então eu vou dar meu sangue. Assim, eu acho que era mais que o workaholic, que era tipo assim... trabalho o dia inteiro para poder suar sangue e fazer com que aquele cara segurasse na empresa. E aí, beleza, esses foram cortes que aconteceram com os executivos. E aí começaram a ter cortes com os gestores. Eu entrei num desses cortes há 1 mês e um pouquinho atrás. Então foi um corte assim, que impactou muita coisa, porque realmente o SoftBank entrou e falou assim, olha, você ganha X, eu posso colocar alguém para fazer o seu trabalho por meio X. Então, 100% voltado para o número. Não tem certo nem errado, como eu disse. São visões. E o SoftBank, por ser um investidor, ele pouco vai entender a sua história. Ele está colocando dinheiro, ele quer resultado, ele quer lucro. Ao mesmo tempo que ele quer lucro, ele quer gastar menos. Porque se eu coloco 1 milhão e ganho 900 mil, mas gasto 100 mil, eu poderia ganhar 900 mil e gastar só 50 mil. E ter esses 50 mil rendendo, lucrando mais. Então é isso que o investimento faz. O SoftBank, na minha visão, eles trabalham muito com Blitzscaling, né? Que é uma estratégia de você crescer uma empresa rapidamente. Você contrata muita gente, você pega muita gente do mercado, você infla aquele negócio, o negócio começa a rodar e depois que roda você faz um corte gigante. Então, o Blitzscaling é uma ferramenta que muitas startups usam, que tem um investimento por trás. Eu acho que o SoftBank é isso que eles fazem também. Não sei como é que está hoje. A Oi ela passou por algumas mudanças de estratégia, por exemplo, não trabalhar mais com o interior, trabalhar só com a capital, redução de quadro maior. Então, por exemplo, na época, só em Natal eu contratei 18 executivos, hoje deve ter 5, 6. E eu acho que é isso que eles vão seguir a longo prazo, a médio prazo, para colher o resultado que eles querem. Mas trabalhar com investimento é muito complicado, porque o cara coloca dinheiro e ele quer o resultado mais rápido do que você prometeu ele que ia entregar. Então você tem que ter sempre uma margem de como é que você vai trabalhar. Quando você é o dono da empresa, tem um viés. Quando você é gestor daquela empresa, aí fica um viés muito mais complicado, porque você não tem tantos acessos. Pra gente concluir, eu queria que você indicasse aqui pra gente um livro, um filme e desse uma dica para quem quer caçar Big Techs. O que é aquele ponto essencial para chegar onde você chegou? Cara, acho que o livro é a Bíblia. Brincadeira. Mas tem um livro muito bom chamado Blitzscaling. Deixa eu só achar o autor aqui. Que é um livro que, depois que eu li, eu falei, bicho, essa palavra não vai sair mais da minha boca. É do Reid Hoffman. É Blitzscaling, The Lightning Fast Path to Building Massively Valuable Companies. Então é exatamente o modo bizarro ou rápido de você construir companhias massivas, de forma massiva. Então é exatamente isso que eu tenho aprendido esses dias, né? Como essas startups crescem tão rápido. Então, cara, isso é normal, você pisca, tem uma startup nova. Aí você pisca, aquela startup mudou de nome e ela já tem mais 100 funcionários. Então é um negócio bizarro, eu tenho estudado muito isso, acho que vale a pena, assim, as Big Techs trabalham muito com isso hoje. A gente deixa no post, tá beleza? Quando nas referências bibliográficas, pra ficar mais fácil pra galera achar a indicação do livro, que por sinal parece realmente ser muito bom. E tamo aí. Show de bola, galera.
Este foi mais um episódio do SeaCast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @CHubCoworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.